Ao abrir o Manual de Filosofia Contemporânea, um leitor comumente vai encontrar uma divisão por áreas. Nas páginas destinadas à ética aplicada, por exemplo, é provável que se encontre teorias a respeito do que devemos ou podemos fazer. Que tipo de investigação o leitor encontrará na seção sobre metafísica? São discussões acerca do quê? Isso vai depender muito do manual, né? Um manual feito para alunos de graduação, de pós-graduação, ou seja, um textbook bem formado, vai cobrir uma série de campos sobre a metafísica, né? Campos em que historicamente a metafísica se desenvolveu e se desenvolve. Tá? Então, é muito possível que o leitor vai encontrar alguma história sobre o desenvolvimento da disciplina, ou seja, como essa disciplina surge, né, como o nome dessa disciplina aparece para nomear uma obra de Aristóteles dentro de um catálogo, ou seja, o nome metafísica significa depois da física, basicamente porque se trata de uma obra que foi organizada, que não tinha título, os editores não sabiam, o editor não sabia muito bem o que fazer com essa obra, porque ela não tinha título, ela não se encaixava no modelo de filosofia que o editor tinha, em que as obras seriam ou de lógica, ou de física, ou de ética, e ele coloca essa obra constituída de 14 livros, depois do conjunto de livros que constituem a disciplina de física. Portanto, metafísica significa, na verdade, o livro, a obra após as obras de física. Acontece que o termo se tornou o nome da disciplina. E então é bastante possível que o leitor encontre alguma informação a respeito do título, né, que a disciplina tem, do nome que a disciplina tem, da sua formação histórica, né, de como ela foi cunhada, como esse nome foi cunhado. Mas, em especial, o leitor vai encontrar as reflexões que a disciplina metafísica realiza, ou as reflexões que são realizadas dentro da disciplina metafísica hoje em dia. Aqui no Brasil, o campo da metafísica é um campo meio estranho, me parece, com pouca gente realmente se dedicando a desenvolver reflexão original, né, nos moldes do que eu vou dizer. Então, e muita gente ainda se baseia, para falar de metafísica, em opiniões do século XVII, século XVIII, como coisas que o Hume falava, Kant falava. A gente ainda ouve muito pessoas dizerem o seguinte: a metafísica acabou, né? Isso já foi mostrado que não tem como dizer sobre o que a gente não tem experiência, enfim. E o campo da metafísica hoje lida com questões bem diferentes do que isso. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, mas tentando responder agora diretamente o que foi perguntado, o que devemos encontrar, ou poderemos encontrar ao abrir o manual. Então, essa abordagem histórica, talvez isso seja abordado na introdução, não seja nem objeto de um capítulo, né? Também vai ser encontrado uma delimitação ali do que é metafísica, mas certamente o leitor vai encontrar, e isso também eu chequei isso, então abri vários manuais de metafísica só para me certificar, o que encontramos no manual de metafísica, né? Encontramos o que devemos ou podemos pensar como existente, ou seja, é uma disciplina que vai lidar com o que há, com o que existe, né? Então, esse é um primeiro ponto, mas não só com o que existe, mas ela vai, muito possivelmente, se perguntar também o que é existir, o que é ser. Ela vai lidar também com outras questões mais específicas, como questões do que é individuação,
Ou seja, o que faz a separação de indivíduos, indivíduos, eu não estou falando de seres humanos, estou falando de tudo que é individual, de tudo que é separado. Então, eu sou um indivíduo, mas esse fone de ouvido que está no meu ouvido também é um indivíduo, né, separado de mim. Então, o que faz com que as coisas sejam individuadas. Mas também a gente vai encontrar reflexões sobre os universais, ou seja, qual é o estatuto ontológico de universais. Quando a gente fala em coisas como, em predicados universais, como beleza, justiça, do que a gente está falando? Né? Qual o estatuto ontológico dessas coisas? A gente também vê reflexões sobre o que são objetos fictícios, no final das contas, qual o estatuto ontológico de objetos fictícios, né? E objetos fictícios são algo particularmente bastante interessante assim, para a gente discutir. Então, há alguns redutivistas, né, filósofos redutivistas, que entendem o seguinte: só existem indivíduos no mundo, né, inclusive entre eles indivíduos humanos, e não existiria coisas como a sociedade, por exemplo. Né? Então, a sociedade é meio que um tipo de objeto fictício, assim, mas seria um certo tipo de objeto fictício. Né? De acordo com alguns intérpretes, outros intérpretes vão entender que não, que a sociedade existe de algum modo, né? Ela não é simplesmente fictícia. Então, são reflexões metafísicas. A gente também tem reflexões sobre modalidade, ou seja, reflexões sobre o que significa possível e o que significa necessário. Né? Quais coisas são possíveis, quais coisas são necessárias. A gente tem reflexão sobre o tempo, né? Não só o que é o tempo, mas de como o tempo é constituído. Né? São famosas as teorias A e teoria B, teorias B do tempo, né? E dentro disso se reflete, por exemplo, qual é o estatuto de existência do agora, por exemplo. O agora existe de algum modo. Então, isso é uma reflexão também metafísica. A gente reflete em metafísica, se encontra nesses manuais, uma discussão sobre causalidade. Ou seja, o que é exatamente causa do quê? Isso é uma reflexão propriamente metafísica. Nós também temos reflexões que dizem respeito às pessoas, aos indivíduos humanos, né, as pessoas, como, por exemplo, as condições para o livre-arbítrio, as condições para a liberdade. Né? Até que ponto seres humanos têm condições para agir livremente ou não, né? São também reflexões metafísicas. Há outros tipos de metafísica, né? De concepções de metafísica que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar, por exemplo, toda uma concepção baseada mais ou menos no entendimento do Quine, né? Filósofo importante do século XX, segundo a qual a metafísica, de um certo modo, é uma continuidade da investigação científica. A gente pode encontrar também reflexões de uma metafísica neo-aristotélica, em que nessa metafísica neo-aristotélica, algo bastante importante não é simplesmente entender o que há, o que existe, mas entender, né, principalmente quais são as relações de prioridade entre o que há, tá? Entre as coisas que existem, quais são as relações de prioridade entre elas, como que essas coisas se relacionam. Por exemplo, a gente sabe que cores existem, a gente também sabe que existem superfícies, e a gente sabe que cores dependem de superfícies para existir e não o contrário. Então, parece que há uma relação aí de prioridade entre superfícies e cores. Esse tipo de metafísica vai tentar entender que tipo de prioridade é essa, né? O que isso significa no final das contas. Então, todas essas questões que eu apontei são elementos que se encontram na disciplina em manuais de filosofia contemporânea, ou de filosofia contemporâneas, que se dedicam à metafísica. Tá? Então, e são manuais que muitas vezes têm pouquíssimo apreço ou muito pouco se dedicam à história da filosofia. Então, quando eles se dedicam a fazer esse tipo de material, eles, assim, os organizadores,
eles tentam apresentar mais ou menos o estado da arte dessas questões no desenvolvimento da filosofia, mostrando que são desenvolvimentos que estão acontecendo, né? Não são desenvolvimentos que aconteceram 50 anos atrás, 100 anos atrás, são desenvolvimentos de teorias que estão acontecendo nesse momento. Okay?